A vida é uma dessas peças teatrais onde o roteiro nunca é muito claro. Mas sempre a gente tem uma ilusão de que a gente sabe onde vai dar, né? A maioria de nós vive exatamente com essa estranha sensação assim de que algo está fora do lugar, como se a gente estivesse tentando montar um quebra-cabeça, sabe? Com, na verdade, com peças que não se encaixam. Mas quem foi que disse que as peças deveriam se encaixar? Claro, sociedade, o sistema. Foi exatamente essa voz invisível que fica sussurrando no seu ouvido o tempo todo, dizendo que a gente deve seguir um certo caminho, que a gente deve agir de uma certa maneira, que a gente deve sentir certas coisas. Mas e quando a gente não consegue nos moldar nesse padrão? Surge o quê? Surge uma frustração. Sabe por quê? Porque a gente tenta com todas as forças se encaixar em uma moldura que não foi feita para nós. A verdade é que a normalidade é uma prisão dos medíocres. Na verdade, é o desejo insaciável de pertencer a algo, mesmo que esse algo seja completamente vazio e desprovido de sentido, assim, na nossa percepção. Mas por que nós estamos aqui, afinal? Para seguir um roteiro pré-fabricado? Ou será, quem sabe, para escrever o nosso próprio roteiro? A verdade é que muitos de nós nos anestesiamos, sabe, com as futilidades dessa vida. A gente começa a buscar no externo um sentido que deveria vir, na verdade, de dentro. Um propósito externo, na verdade, esse propósito deveria vir dentro de nós. A vida, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não é feita para ser uma maratona de prazeres momentâneos. Na verdade, ela é um confronto direto com a nossa própria essência. Ela é um desafio constante de olhar para dentro e encontrar ali, bem no fundo, o que realmente importa. Mas, na verdade, é muito mais fácil se alienar. É muito mais fácil se distrair com pequenas gratificações, enquanto a alma ela vai se dissolvendo assim num mar de frustração não resolvida. Afinal, quem quer encontrar um abismo quando a gente pode simplesmente fingir que ele não existe, né? A gente prefere não enfrentar as situações difíceis. Mas tem um segredo: o abismo sempre esteve lá. Ele vai sempre estar lá. Ignorar, ele só torna ele mais poderoso, sabe? O problema só aumenta. Mas veja, e quando você se cansa de tentar preencher o vazio assim com migalhas externas? Vem uma grande sacada. O problema nunca foi você. O problema é esse jogo sujo que tentaram nos condicionar a jogar, sabe? Onde as regras vão mudando constantemente, mas a premissa ela vai continuando sempre a mesma. Você nunca é o suficiente. Não importa o quanto você conquiste, você não é suficiente. Não importa o quanto você acumule, você não é suficiente. Não importa o quanto você se esforce para seguir o que dizem ser o caminho certo, sempre vai faltar alguma coisa. Sabe qual é a ironia? A falta não está lá fora. A falta está dentro. A gente cresce ouvindo que a felicidade é uma recompensa, algo que se alcança depois de muito esforço, como se fosse, na verdade, um troféu, sabe, no final de uma corrida. Mas essa corrida é uma piada. Essa corrida é uma grande ilusão que nos contaram. Sabe por quê? Porque o troféu que nos prometeram não existe. A recompensa no final dessa corrida não existe. É como correr atrás do horizonte. Quanto mais você corre, mais ele se afasta. E aí você se pergunta: se não é para correr atrás desse troféu, o que eu faço? Se não tem uma recompensa me esperando depois dessa corrida, o que é que eu faço? A resposta é simples. Por mais que seja um pouco dolorosa. Pare de correr. Deixe o mundo girar do jeito que ele quiser. Enquanto todos vão se desesperar para acompanhar esse ritmo frenético dessa sociedade doente, você simplesmente vai sentar e observar. E aí as coisas vão começar a fazer sentido, sabe? Você começa a perceber que esse sentido, esse significado da vida não está nas conquistas, não está nos status, não está nas posses. Está em algo muito mais profundo. Algo que não pode ser comprado. Algo que não pode ser alcançado, não pode ser manipulado. Está, na verdade, em ser. Está simplesmente em existir. Em existir plenamente e conscientemente de que você não precisa de nada externo para se validar. Você não precisa da aprovação de ninguém.
É nesse momento que a gente começa a perceber que essa verdadeira liberdade é a liberdade de ser você mesmo. Sem amarras, sem máscaras, sem se disfarçar, sabe? Sem fingir, sem tentar se adequar a esse padrão que é feito para nos aprisionar. Essa percepção, ela não é fácil. Ela vai contra tudo que as pessoas e o sistema nos ensinou. Ela vai contra tudo que nos foi ensinado desde a infância. Siga as regras, faça como todos, não questione, se esforce para ser alguém. Mas o que significa ser alguém se não ser você mesmo? Ser alguém aos olhos dos outros é o quê, pelo amor de Deus? Ser alguém que se encaixa perfeitamente nos moldes de uma sociedade? Ser alguém que idolatra o vazio? Aqui vai uma verdade nua e crua, sabe? A sociedade, ela tem medo de quem ousa ser diferente. Porque quem é diferente ameaça a estabilidade desse teatro que todos nós estamos encenando, que a maioria está, pelo menos. Quando você para de jogar o jogo, você começa a forçar os outros a olharem para a própria vida e se questionarem: será que eu também estou vivendo uma mentira? E isso, meu amigo, é o maior perigo para qualquer sistema, é a dúvida. Veja, tudo isso soa muito bonito na teoria, né? Falar de autenticidade, de viver a própria verdade, de encontrar um sentido dentro de si mesmo. Mas a verdade nua e crua, é que a maioria das pessoas não está pronta para isso. A maioria das pessoas não estão prontas porque é muito mais fácil viver em uma bolha confortável da mediocridade, onde tudo é previsível, onde ninguém precisa pensar, onde você só vai seguindo o fluxo. Veja, sem nunca questionar o porquê está indo naquela direção. É muito mais cômodo. A sociedade, ela doutrina a gente desde o berço. Ela vai empurrando de goela abaixo a ideia de que você precisa ser igual aos outros. E a gente vai engolindo, vai mastigando e até agradece por isso, né? Porque é muito mais fácil do que encarar a realidade de que você está vivendo uma mentira. Uma existência patética, moldada pelos caprichos de um sistema que não dá a mínima para o seu bem-estar. Você vive, na verdade, para agradar os outros, para seguir as regras, para conquistar coisas que, no fundo, não valem absolutamente nada. Mas veja, você pode continuar nessa farsa. Você pode continuar fingindo que está tudo bem, que a vida tem sentido, que você está no caminho certo. Você tem a opção de continuar anestesiando as suas dúvidas com entretenimento barato, com status social, com qualquer coisa que te distraia do fato de que por dentro você está morrendo. Mas saiba que não vai mudar nada. No fundo, você está se traindo a cada dia que passa, morrendo lentamente. Essa traição, ela é uma ferida extremamente profunda. Veja, no final das contas, o que você está ganhando com isso? Uma casa, um salário, uma posição social. E quando você estiver num leito da morte, quando você estiver lá nos últimos dias de vida, o que essas coisas vão significar para você? Nada. Absolutamente nada. Você vai olhar para trás e vai perceber que viveu uma vida que não era sua, que seguiu um roteiro que não era escrito por você. E essa, meu amigo, é uma verdadeira tragédia. Mas se você tem um mínimo de coragem, você pode parar agora. Você pode parar de correr atrás de fantasmas, de tentar se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Você pode ter ousadia agora de ser realmente quem você é, de viver a partir da sua própria verdade, por mais desconfortável que seja, por mais solitária que seja essa jornada. Eu acho que só assim a gente encontra algo que realmente importa, sabe? E se o mundo não entende, paciência. Se as pessoas ao seu redor não aceitam, se dane. Você não está aqui para satisfazer as expectativas dos outros, amigo. Você está aqui para viver a sua vida da maneira que você quiser. E se isso significa nadar contra a correnteza, se isso significa ser rotulado de anormal, que seja. É melhor ser um monstro autêntico do que um cordeiro conformado, sabe? Preso em uma gaiola dourada que só existe para alimentar só as ilusões dessa sociedade doente. Veja, então é isso, viva como se não houvesse amanhã, cara. Porque amanhã, para a maioria, é apenas a repetição, assim, tediosa de hoje, sabe? Mas para quem ousa pensar fora da caixa,
correntes são quebradas. Ilusões, elas são destruídas. Tenha coragem de ser quem você realmente é. No final das contas, meu amigo, é a única coisa que realmente importa pra você, sabe? O resto é só poeira, só ruído.